Olá para você que está conosco aqui no nosso programa Santiago Entrevista. Estamos de volta para mais uma entrevista muito importante. É um prazer muito grande estar com você. Convido a você a estar conosco aqui pelo canal 8 da Claro TV a Cabo. Esse programa também está na Com Brasil, na sexta-feira, às 8 horas da noite, pelo canal 28 da Sky, da Oi TV. Cumprimento a você que já está conosco agora também no nosso aplicativo. A você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe também de viralizar o nosso vídeo aí para os seus amigos. Mais pessoas possam ter acesso a essa entrevista. E a novidade é a TV Sete Lagoas agora também indo para a Smart TV. Você pode baixar o nosso aplicativo na Smart TV e assistir a gente aí no canal aberto. Lembro também que, nossa novidade aí, a Rádio Web Sete Lagoas, estamos aí com a rádio já há alguns meses e muita gente já ouvindo e dando um feedback importante para a gente. Baixe o nosso aplicativo ou então ouça pela Alexa. Lembrando que o nosso programa aqui no ar há mais de 10 anos com o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Para você que precisa de hospedar o seu site, de fazer o seu site, fazer a sua rede social, faça contato, é só entrar aí no 5bits.com.br. E com muita alegria está de volta aqui conosco Duílio de Castro, agora posso falar, empresário e ex-prefeito de Sete Lagoas, fez aí um excelente mandato e agora, numa nova caminhada, a gente vai falar sobre isso aqui. Seja bem-vindo, Duílio, depois, daquele momento, de muito trabalho, agora você de volta aqui conosco. Você parece que está com o rosto até mais gordinho, mais recuperado, Muito trabalho, Duílio, durante essa temporada toda. Muito trabalho, a gente queria aproveitar, voltar novamente aqui no Santiago Entrevista, cumprimentar você e é lógico, depois de 5 anos e meio a gente volta aqui para dar uma entrevista aqui agora como ex-prefeito, voltando à vida normal de empresário, principalmente no ramo imobiliário, de construção, de empreendimentos. É uma outra vida, depois de 5 anos todo mundo acompanhou o nosso trabalho, botamos colete, uma botina, fomos para a rua trabalhar, trabalhamos muito, e eu acho que é visivelmente o que nós fizemos, quem acompanhou toda a administração sabe que nós assumimos uma prefeitura com a cidade que era mato e buraco e dívida, essa que é a realidade. E agora, vida mais tranquila, primeiro agora a gente tem a oportunidade que eu vejo a diferença que a gente não tinha nem esse tempo para fazer uma caminhada, para a gente poder ir mais frequente na casa da minha mãe, ter um tempo para almoçar com meu filho. A gente vê que a gente sente a mudança da vida, Mas era necessário, Duílio? Não tinha outro jeito, eu acho que era necessário e até também porque por eu ter substituído o Leônio quando ele renunciou ao mandato em 2019, a Justiça Eleitoral entendeu que eu não poderia candidatar novamente, por mais que existem outros entendimentos, e nós não queríamos voltar a Sete Lagoas ter aquelas brigas judiciais na Justiça Eleitoral. Então acho que nós fizemos o nosso trabalho, contribuímos 5 anos e meio, entregamos hoje a prefeitura muito organizada e agora, novo projeto de vida, novo projeto político, vida que segue, acho que é importante e torcendo que Sete Lagoas continua nessa toada, nesse caminho que nós levamos, que é fazer Sete Lagoas mudar de cara e o período que nós tivemos lá, esse período que nós tivemos é um período pequeno pelo tamanho das necessidades e mudanças de obras que Sete Lagoas precisava. Nós fizemos muito em tão pouco tempo, a ponto de que é visivelmente andar em Sete Lagoas e ver a diferença antes e depois da nossa administração. Essa é uma palavra, uma frase que a gente sempre escuta, Prefeitura de Sete Lagoas antes e depois de Duílio de Castro. Mas nesse ponto aí, o que você acha que mais se atribui a essa frase? Eu acho que são pontos diferentes da administração. Primeiramente, dentro do setor público, do funcionalismo, eles entenderam e viram a mudança de pegar uma prefeitura que nós tínhamos que fazer uma recuperação financeira, e quem está ligado diretamente à prefeitura sabe disso, que nós tínhamos uma prefeitura que pegamos o hospital, que nos almoxarifados não tinha material para fazer cirurgia, muitas vezes pegamos lá os médicos insatisfeitos, as pessoas trabalhando com um ar de
como é que eu falo? Emocionalmente totalmente Desânimo, abatido, né? de desânimo, abatido mesmo, desânimo de trabalho, porque estava com 3 folhas atrasadas, 13º, né? As pessoas que acompanhou a administração, as outras administrações e a nossa, viu que nós tivemos de tomar algumas atitudes muito severas para poder conseguir fazer um controle financeiro, uma recuperação financeira da prefeitura. O que é isso? Pagar as dívidas da prefeitura para ter uma certidão negativa que nós não tínhamos, né, para dar uma capacidade para poder colocar a vida do funcionário em dia, né, para poder ter capacidade de fazer investimento, fazer obras na cidade. Então, o funcionário público acompanhou muito bem esse período de recuperação financeira, né, e porque mexeu com a vida dele também. Não estou falando só de colocar salários em dia, não, porque nós, além de recuperar, nós recuperamos muito o salário de funcionários, de vários funcionários, né? Pagamos o piso da educação, que o professor, que outras administrações não pagavam, né? Nós assumimos uma prefeitura que um técnico de enfermagem, na época o salário era R$ 1.200, ele ganhava R$ 900. Um enfermeiro ganhava R$ 2.500. Quando veio o piso da enfermagem, o meu enfermeiro já ganhava mais do que o piso nacional. Melhorou o salário dele? Melhorou mais ainda. O técnico já tinha saído de 900 para 2.200 para a vida dele. Hoje, quando nós saímos, hoje um técnico de enfermagem ganha R$ 4.000 aproximadamente e o enfermeiro ganha 7.000. E desse jeito, muitas vezes nós mexemos lá no professor. Hoje o salário do professor da rede municipal ele é maior do que do professor do estado. Antes era o contrário, o professor do estado ganhava mais que o do município. Então nós fomos mexendo até onde nós demos conta. Queríamos mexer muito mais? Queríamos. Mas a administração num todo, como eu disse, tem duas partes. Uma é o funcionário que está diretamente na administração, que viu a diferença da nossa administração, da recuperação financeira que nós fizemos. E segundo é a cidade, o povo, que não está na prefeitura, que não é funcionário, mas que viu tantas obras que nós fizemos na cidade. Isso era visivelmente. E obras importantes, que muitas vezes a população não vê. Como a estação de tratamento de esgoto, que está lá no Tamanduá, que vai tratar 100% do esgoto de Satagosa, uma obra de 130 milhões de reais. Muitas vezes uma obra, uma caixa d'água de 10 milhões de litros de reservação, está lá no Morro São João, que muitas vezes a população não vai lá ver. Muitas vezes vai ver obras acontecendo de construção de escolas, de reforma de postos de saúde, de asfaltamento, de recuperação de avenidas, é mais visível, de praças, né, de tudo. A Serra de Santa Helena, que era droga e prostituição, hoje a família voltou para a Serra, porque nós mexemos lá junto com a associação da Serra, nós conseguimos, né, iluminar, nós fizemos lá uma área de eventos, reformamos o Parque da Cascata, a pista de voo, de livre. Então nós mexemos na Serra, hoje a família voltou para a Serra. Então é um conjunto de muitas ações que teve na cidade de Santiago, que a população não estava acostumada dentro da administração do mandato, né? Então, eu acho que isso é que é a visão que às vezes as pessoas falam antes e depois, né, da nossa administração, que a gente fica então, feliz. Na verdade, é uma questão mais administrativa até do que política, né? Sim, eu acho que a parte administrativa, o jeito eu sou formado em administração de empresa, pós-graduado em políticas urbanas, trabalho com empreendimentos na minha vida particular, mas fui vereador 10 anos, fui presidente de Câmara, fui deputado estadual, vice-prefeito, prefeito, reeleito. Então a gente tem uma bagagem, tem uma experiência, né? E é essa experiência administrativa que nós colocamos no nosso conhecimento, junto com todo, né, um trabalho com os funcionários, que eu queria aproveitar e agradecer aos funcionários, que eu falo que jamais eu farei sozinho. O funcionário acreditou que era possível, né, fazer essa recuperação financeira, e era necessário e possível, e ele abraçou essa causa para fazer junto comigo, e esse trabalho em conjunto, que eu falo que mais de 80% dos nossos cargos de confiança, que eu não levei ninguém da minha família para dentro da prefeitura, mais de 80% dos cargos de confiança era a mão de obra aproveitada do funcionário efetivo, que tinha um conhecimento. Uhum. Então, esse modelo que nós administramos, deu resultado. Visivelmente, porque visivelmente quem anda na cidade vê que esse período que a gente acha que um mandato é muito, mas para fazer, né, para administrar, é pequeno. Porque eu vou te falar, só para você entender que quando a gente fala pequeno, vamos pegar a parte de obras.
Então, um mandato são 4 anos. Então, vamos pegar obras. Então, sempre chove. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, na verdade, um prefeito tem para fazer obra, porque ele não vai fazer obra com chuva, porque você joga dinheiro fora, né? E para fazer tapa o buraco, até para tapar o buraco, a aplicação do asfalto tem que ser com piso seco. Tem 7 com meses. chuva, né? perde dinheiro. Então, na verdade, você tem 7 meses no ano para você fazer a obra. Então, se você vai, eu tenho 7 meses esse ano, no outro ano eu tenho mais 7. Chuva tem que correr atrás de um monte de prejuízo. Exatamente. Né? Então, e são os desafios que tem. Então, o tempo é pequeno. Mas nesse tempo pequeno, eu posso falar que, se pegar, né, no nosso mandato, a cada 7 meses por ano, para a gente fazer tudo isso que nós fizemos, eu falo que foi um resultado altamente positivo se nós compararmos a outra administração. Por isso que eu falo que hoje a gente ouve isso muito na rua, e eu estou fora agora, né, acabou o nosso mandato, eu tenho andado mais tempo para andar, né, muitas vezes está na padaria, conversando com um, com o outro, e a gente vê muito comentário nesse sentido que você está falando, e a gente fica muito feliz saber que as pessoas acompanham o nosso mandato e viu a diferença, né, antes e depois da nossa administração. Agora, tem uma questão muito polêmica aí que se falou sobre a questão do dinheiro deixado na prefeitura. Você realmente deixou a prefeitura com muito dinheiro ou não? Na verdade, o que acontece? Isso foi até bom que a oposição, ela distorceu todo esse processo. No dia 30 de dezembro, nós tiramos extrato de todas as contas da prefeitura. 30 de dezembro. 31, o banco está fechado. Só a saúde tem mais de 200 contas, porque muitas vezes é conta vinculada que o dinheiro pode aplicar só para poder fazer aquela efetividade de ação. Citar exemplo. Recurso para operar. O dinheiro que está lá que pode ser aplicado para cirurgias, é só para cirurgia. A dinheiro que vai ser aplicado para exames e consulta especializada, ela é vinculada, chama dinheiro, recurso vinculado. Né? Esses recursos vinculados, né, que também se não tiver lá, o município tem que aportar, dinheiro para atenção primária lá nos ESF, para comprar equipamento, tem vários tipos de recursos de saúde, por isso que ela tem contas separadas. Nós temos as contas da administração. O que nós deixamos no dia 30 de dezembro, nós deixamos 110 milhões nas contas, tiramos extrato de todas as contas, somando todas, dá 110 milhões. A maioria do recurso vinculado, mas é o recurso que nós deixamos, que vai ser aplicado de alguma maneira na saúde pública. E nas contas da administração, nós deixamos 79 milhões em todas as contas somadas da administração. Então, no total, 189 milhões. Mais os recursos de contrapartida, que totalizam em torno de 8 milhões. Então, nós temos quase 200 milhões. A maioria dele é vinculada, direcionada. Porque não adianta eu passar a administração para o novo prefeito e deixar ela como eu peguei. Só de folha de pagamento, para colocar a vida do funcionário, eu gastei 150 milhões de reais só para pagar os salários do 13º e pagar mais de 9 mil funcionários a ser. Então, os recursos estão lá. Você deixou dívida ou deixou tudo ok? Não, nós deixamos a prefeitura tem dívida? Tem. Você está exemplo, nós fizemos uma negociação com o governo federal, com a Previdência. Era uma dívida impagável. Nós pagávamos o fundo de participação do município, era, bem dizer, todo comprometido só para pagar a dívida com a Previdência, que é adquirida pela prefeitura. Nós negociamos essa dívida. Essa dívida, ela foi negociada para pagar em 18 anos, que era uma dívida impagável. Desde a época de Cessé se pagava essa dívida. Nós negociamos, diminuímos, né, a dívida que era de 5 milhões de pagamento para 1,5 milhão. Pagamos uma entrada, me parece, não me lembro aqui o valor, mas deve ser em torno de 15 milhões de entrada, e baixou para 1,5 milhão e 18 anos. Nós vamos zerar essa dívida, que era impagável. Nós devia ter 30, 40 anos para pagar essa dívida, e a dívida não abaixava. Nós negociamos com a Previdência. Então, daqui, né, eu paguei durante aproximadamente 4 anos, 5 anos, então deve estar aí faltando 14 anos para quitar essa dívida com a Previdência, zerar. A dívida está lá, nós estamos pagando. Mas deixamos a prefeitura com capacidade de pagar. Sim. Isso que é o mais importante. Né? Por exemplo, nós temos recursos da dívida com Finisa, mas nós deixamos
a prefeitura condiu com capacidade de fazer. Então, tem algumas dívidas que é a longo prazo, que ela está. Mas o mais importante, as dívidas de imediato que eu paguei, as dívidas, quase, aproximadamente quase 300 milhões, eu não sei igual de cabeça o valor certinho, mas de dívida, além para pagar essas dívidas com o funcionário e com a BNDES, com a empresa de lixo, mas nós tiramos a certidão, entregamos à prefeitura com a certidão negativa, com a capacidade de cumprir seus compromissos. Então, o recurso que ficou lá, ele está lá. Ele foi do dia 30, está lá. Porque todas as obras, eu estou falando aí, a obra da Avenida da Alto, lá no JK, da Dolores Duran, das praças. Eu fui agora, sábado agora, inaugurei junto com o prefeito, a Ponte das Areias, a reforma da praça lá do São Cristóvão. Todas as obras que eu não deu tempo de terminar, porque eu não tinha esse problema, não. Vão começar, o projeto ficou pronto, vão começar a obra? Vão começar a obra. Mesmo que não desse tempo de acabar até 31 de dezembro, eu deixei dinheiro em caixa para poder fazer. E o Douglas está continuando. Tanto é que nós inauguramos agora 2 obras, que é continuidade, que aliás foi a bandeira que foi levada para a cidade, o projeto, que é a continuidade, né, do trabalho, que dando certo, mudando a cara de Santa Augusta. Então, fico feliz de que essas 2 obras aí, agora, com 2 meses e pouco, terminou as obras e nós inauguramos. E eu fui na inauguração. Foi obra. E tem outras obras que nós iniciamos, como eu falo, que é a Dolores Duran, né, a própria Dalto, que está lá, de recurso está em caixa para ele concluir as obras, né? Então, isso é que é o mais importante, que nós deixamos uma prefeitura organizada. O que se fez a oposição? Se venderam a imagem, foi lá e vendeu, gravou, que joga para a rede social, como que o prefeito Douglas tinha recebido, a prefeitura com 200 milhões de caixa, como se fosse 200 milhões livres. Não, o dinheiro está lá. É um dinheiro, a maioria de parte dele é vinculado, tem que ser aplicada naquelas políticas públicas, como eu já disse, que seja para comprar medicamento, que seja para atenção primária nos ESF, que seja para poder operar, para pagar cirurgias lá, ou algum exame especializado, ou consulta especializada, o dinheiro está lá. O mais importante é isso, não é tentar distorcer e falar assim, o prefeito tem 400 milhões em caixa e não está fazendo nada. Não é isso, não. A oposição distorceu. Cadê os 200 milhões? Que não sabe, muitas vezes a oposição faz isso, porque muitas vezes não conhece a administração e não sabe muitas vezes que o recurso é vinculado. Ele não pode tirar desse dinheiro e pagar a folha de pagamento. A lei não permite, porque ele é vinculado, ele está direcionado para aquela ação de governo. Né? E a gente fica feliz que, além desse dinheiro, nós deixamos várias obras encaminhadas, nós conseguimos junto com o governo federal, né? Conseguimos lá um ESF do Manu que vai ser construído, o próprio Escola Técnica Federal que sim, nós conseguimos, né? Sim, a Escola Federal vai construir ali atrás do restaurante popular. Nós deixamos também, né? Uma policlínica, né? Nós deixamos recursos para construir o CAPS AD de 24 horas, né? Então são recursos óbvios. A vantagem é que você já deixou os projetos prontos para ser executados. E né? Se você for dentro da secretaria, quando eu cheguei lá não tinha um projeto. Nós fizemos muita coisa. E ainda deixamos um monte de projeto pronto na Secretaria de Obras, está pronto. Aqui, o Douglas, eu vi hoje, essa semana, que ele já deu a ordem de serviço, que nós também deixamos já recursos que deixamos pronto, que é acabar de concluir a Renata Zereda ali, interligando ali, passar na Rua da Mata, interligando Boa Vista ali, que também está dando continuidade. Então, isso é bom, essa sequência de governo. E é muito importante você falar isso, porque a gente viveu um tempo em Sete Lagoas que você tinha uma gestão, aí entrava outra, aí tinha obras, por exemplo, que parava, ficava lá aquele esqueleto, né, durante muitos anos, sim, porque o outro não dava sequência, né? Tivemos aqui, pegamos aqui no Jardim Europa ali, quanto tempo ficou aquele esqueleto hoje, onde que é a Faculdade de Santo Agostinho? Quanto tempo? Quantos anos? E hoje é uma baita de uma escola. Aqui, a própria estação de tratamento de esgoto, que fala que ia fazer, quando eu cheguei, o que eles fizeram foi do chão para baixo, a coisa que tinha só do chão para baixo, não tinha até para cima, não tinha nada. Se pregava que ia fazer a estação de tratamento de esgoto, obra de 130 milhões de reais. A própria estação transbordo ali também aconteceu. Transbordo ficou tantos anos. Então, assim, isso tem que parar, por isso que é importante essa Mas aí você acha que você também conseguiu implementar uma paz política em Sete Lagoas, nesse sentido de tirar esse atraso, né? Porque você tem uma história até engraçada com o Douglas, né? Porque
O Douglas, quando foi deputado pela primeira vez, você deixou de ser candidato e ele veio, né? Agora Apoiei você ele. deixou de ser candidato a prefeito e ele veio. Então, quer dizer, vocês dois têm essa história também, né? Nós já fizemos vários projetos juntos, né? Quando o Douglas foi eleito deputado estadual, eu era deputado estadual, né? Por problemas particulares, eu não disputei a reeleição, né? Por mais que a chance de reeleição era muito grande, né? Apoiei o Douglas, ele foi eleito deputado estadual. Depois nós fizemos um projeto junto que eu virei vice, ele já era deputado, eu fiz composição de chapa, né, com o Leônio Maciel como vice de Leônio Maciel. Ele também estava no projeto, junto conosco no projeto. Fizemos o projeto agora com ele para prefeito. Então, assim, e já disputamos a eleição. Sim, sim. Democracia não tem nada a ver. As pessoas acham, e a oposição bota muito fogo, acha porque nós disputamos uma eleição, né, e é normal. E eu não disputei a eleição com ele só. Eu disputei com ele, com o Emílio, com o Padre Claudinei. Nós disputamos a eleição com 4 ou 5 candidatos da época lá, nós disputamos a eleição. Eu não estava disputando com ele só, tá? Com todos. Mas eles botam, às vezes a campanha polariza e eles botam como se fosse inimigo político. Né? E, na verdade, a política você pode disputar e é democrático, né? Da eleição, vai lá, disputa, briga lá, disputa, né? Cada um leva o seu plano de governo e vai brigar pelo melhor plano de governo para ganhar a eleição. Acabou a eleição. Aí é a quando, cidade. quando nós disputamos, né, ele era deputado, ele voltou lá para deputado para cuidar dos interesses não só de Setaguá, mas de toda a região. E eu fui mais junto com o doutor Euro para administrar a prefeitura, administrar a cidade. Mas é normal esse processo, né? E aí acaba que as pessoas levam por outro caminho, que a gente era inimigo, se juntou. Nós fizemos um projeto. Qual que era o projeto hoje? Um projeto importante para dar continuidade, né? Esse trabalho, e principalmente uma coisa que nós fizemos, foi um dos trabalhos mais importantes que nós fizemos. Antes de Duílio de Castro, era uma brigaiada política. Começou lá no ano 2000 e pouco, lá, quem se lembra da administração conturbada que teve com o Cessé, depois a entrada de Ronaldo Canabrava, a cassação de Ronaldo Canabrava com o Leônio, que a briga foi uma briga que perdurou muitos anos e Setaguá só perdeu. Sim. E se olhar os 5 anos e meio que nós ficamos aqui, houve uma paz política em Setaguá. Nós tínhamos uma paz, uma discussão tranquila, respeitando o vereador lá como legislador, como legislativo, e eu como executivo. Mas a relação harmônica, ela sempre existiu, respeitando os poderes. Então, esse período de 5 anos e meio foi um período muito tranquilo, né? Que a cidade ficou em paz política, nos deu a oportunidade de trabalhar mais, porque quando você tem paz política, né, você trabalha muito mais, as obras aparecem, as ações de governo aparecem muito mais. Então, isso para nós, essa paz de 5 anos e meio, nós trouxemos também com a nossa administração, que foi um período muito tranquilo, né? Sim, é por isso que eu te perguntei, né, qual que era o fator dessa mudança, se seria uma coisa mais administrativa ou política, né? Mas parece que teve um pouco de cada coisa. Agora, tanto essa paz política como essa parceria, ela é importante não só para agora, mas também para o futuro, né? Que é a questão da eleição dos deputados, né? Voltar um deputado estadual e um deputado federal, pelo menos, né? Você acha que a gente tem condição de fazer mais do que esses dois? Eu acho que é muito importante você estar falando, sabe, Santiago? Eu passei por isso. Que desde que Márcio Reinaldo largou de ser deputado federal em 2012 e veio para ser prefeito de Setaguás, nós estamos sem deputado federal, né? E isso é muito ruim para a cidade. Por quê? Porque o bolo tributário nosso, 70% de tudo que se arrecada no Brasil está lá em Brasília. Aproximadamente quase 20% está no estado, quase 10% fica no município. Então ela é muito desleal com o município. E isso precisa de mudar. Mas até que mude, nós temos que ter um deputado federal, senão arrecada o dinheiro, que o dinheiro arrecada lá no final da fila, lá na mercearia, lá na farmácia, lá no mercadinho, arrecada o dinheiro. 70% desse dinheiro está em Brasília. Se você não tem um deputado para buscar o recurso, para voltar para você acaba pagando imposto e não vem o dinheiro. Por que não vem o dinheiro? Porque um deputado, né, um deputado federal, quando você não tem ele da região, como é o caso nosso aqui, se você pegar de Três Marias até Ribeirão das Neves, de Papagaios a Pirapama, nós temos uma região aqui, aproximadamente 1 milhão de pessoas. Nós não temos um deputado federal que mora aqui na região. E agora com a eleição do Douglas, agora nós estamos sem deputado estadual e sem deputado federal dentro toda essa região. E o que isso quer dizer? O deputado de fora vem, pega os votos e ganha a eleição. E aí,
a maior parte do orçamento, da emenda dele, e é muito, a emenda de um deputado federal tem 50 milhões de emendas individual, aonde que ele indicar o governo paga. Fora a emenda de bancada, que é pelo número da bancada, com o número de deputados que se tem em Brasília, tem outro recurso. Então, o deputado hoje federal, só de emenda individual, fora a emenda de bancada, ele tem mais de 200 milhões dentro do mandato dele, que ele indica para onde ele quiser. Então, é normal que o deputado da região dele, ele vai aplicar o recurso maior na região dele. E ele vem aqui, pega o voto e some. E eu posso falar com muita propriedade, estou falando isso aqui, ó, com muita propriedade. Pode olhar, entrar aí, todos os deputados que teve mais de 500 votos em 7 de agosto, todos eles, eu tenho ofício que eu gravei e falei, ó, você teve 500 votos, você teve 800, você teve 1.500, você teve 2.000, você teve 4.000 votos, você teve aqui, todos eles. Eu fiz um ofício como prefeito, fui em Brasília, peguei o avião, fui em Brasília, gabinete por gabinete, protocolei. Olha, se você teve tantos votos, você teve a confiança da população, é importante que você destine parte das suas emendas para 7 de agosto. Teve deputado, que eu fiquei 2, 3 horas na porta dele, tentando falar com ele. Olha, eu estou falando de um prefeito de uma cidade de quase 250 mil habitantes. Tomei chá de cadeira de 2, 3 horas e teve lugar que nem me receber, não recebeu. Eu protocolei com o chefe de gabinete dele. Está tudo lá, está lá, o protocolo está tudo comigo. Chegou para nós aqui? Nada. Tem deputado que teve 4.000 votos, teve deputado que teve... O deputado teve 20.000 votos. Se você olhar aqui e falar assim, quanto que o deputado trouxe para cá? E aí a população que vai lá e vota pela internet, vota pela igreja, vota... A hora que tem que botar dinheiro aqui, ele está votando contra ele. Porque o deputado não põe dinheiro aqui, que pode produzir saúde, que pode produzir educação, que pode produzir obras no sistema viário. Aí ele vota contra ele mesmo, porque depois ele vai lá e fica cobrando do prefeito. Esse sistema é um sistema falido. Nós temos que mudar isso. Mas até que mude, nós temos que fazer um deputado nosso, tanto estadual como federal, nosso da região. Por quê? Porque o deputado nosso da região, ele vai jogar o recurso dele aqui na região. Que é o mais justo, porque você arrecada dinheiro aqui, uma parte dele tem que vir cá. Quando você vota um deputado de fora, o recurso que manda para cá, quando manda, é desse tamanhozinho. Porque a maior fatia fica na região dele. Normal. Se eu ganho a eleição, eu vou disputar a eleição para deputado federal. Se eu ganho a eleição, os meus recursos vão ficar aqui na região. Eu não vou sair daqui e vou lá na região do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba, Ubernardo, e jogar o dinheiro lá. Uhum. Eu não vou lá na região, né, do Jequitinhonha, lá no norte de Minas, no Jequitinhonha, lá no Teófilo Otoni, vou lá daí botar. Porque a minha região é essa. Então o recurso maior fica na minha região, na nossa região. E isso é muito importante. Você vai ficar esses 2 anos trabalhando essa candidatura sua? Sim. Já vou ficar 2 anos, não, já estou trabalhando ela. Pois é, os 2 anos. Conscientizando a população da importância de ter um deputado da região. E no caso aí você deve vir para a federal? Eu venho como candidato, eu sou pré-candidato a deputado federal. Você pretende fazer uma parceria exclusiva com candidatos a deputado estadual? Ou você vai fazer aquele esquema de que uma região você fecha com um, outra você fecha com outra? Como é que é isso? Isso é normal. Isso é natural, isso né? É natural. Você não dá conta por cidade, por exemplo. Você chega em várias cidades aqui mesmo da região. Muitas vezes o grupo que está apoiando aqui, ele apoia um deputado estadual. E outro, aí vai apoiar você e um outro deputado. Então não vai coincidir de você ter um deputado estadual em todas as cidades que você vai trabalhar para a região. Por exemplo, eu estou fazendo a minha... formatando a nosso projeto dentro de 40 cidades que